tenho uma pergunta para você nessa manhã. E a pergunta é: você está no caminho de Emaús? Você está no caminho de Emaús? A gente pode pensar a vida como uma caminhada, uma jornada. A gente passa os anos com um destino em mente, pensando em chegar em diversos lugares. Desde criança você imagina o que você quer ser quando crescer. Você pensa quando que você quer ter sua primeira namorada, primeiro namorado. Aí você fica adolescente, você começa a sonhar com a sua profissão. Depois com casar, com ter filho. Depois você começa a sonhar em ser vô. Depois você quer ser biso. Depois você quer aposentar. E você vai sonhando. E a gente pode pensar essa linha do tempo como uma jornada, uma estrada, que você vai trilhando. E na nossa vida, na nossa jornada, no nosso tempo curto aqui na Terra, que geralmente não chega nem aos 100 anos, se a gente se torna discípulo de Jesus nesse período de tempo, em algum momento nós vamos ser os discípulos da estrada de Emaús. Em algum momento da sua vida cristã. Em algum momento você, carregando a cruz ou se identificando com a cruz, a gente está tratando esse mês o tema da igreja cruciforme, ou uma igreja que tem forma de cruz. Uma igreja que imita Jesus, e toda a vida de Jesus teve forma de cruz. A gente vê claramente na vida de Jesus paixão e sofrimento, negar a si mesmo. A gente vê silêncio, como nós falamos ontem, e espera, porque não tinha o que ele fazer no sábado, ele tinha que esperar o Pai cumprir a promessa de ressuscitá-lo. A gente vê ressurreição, não só a ressurreição do próprio Cristo, mas através dele a ressurreição de outras pessoas, ou a vida ressurreta, com as virtudes do novo céu e da nova terra já aqui. Essa é a vida de cruz, é a vida cruciforme. E na nossa caminhada de discípulos, a gente tem momentos de sofrimento, de paixão, onde a gente precisa sofrer em obediência ao Senhor. A gente tem fases de silêncio que você não tem o que fazer, você só tem que esperar Deus fazer alguma coisa. A gente tem momento de ver os primeiros frutos da nossa obediência e começar a perceber essa ressurreição. Parece que morreu um velho Arthur, ou uma parte do Arthur, ou como o Arthur era dentro da família, o irmão ruim que ele era, o filho ruim, desobediente, e começou a nascer um outro Arthur. Num determinado momento começa a ver isso, está nascendo outro, está ressuscitando o outro. Você sabia que você tem que morrer como pai? A primeira versão sua de pai é podre, é ruim. A primeira versão sua de mãe, ela é caída, ela é ruim. E ela precisa morrer, você precisa entregá-la para o Senhor. E esperar Ele ressuscitar para você se tornar um outro pai, uma outra mãe. Se tudo caiu, então quer dizer que tudo na nossa vida precisa passar pela cruz. Tudo tem que morrer e tem que ressuscitar. Até o jeito como você seguia Jesus nos primeiros anos, ou se você é um novo convertido, o jeito como você segue Jesus vai ter que morrer, porque você ainda segue do seu jeito. Mas vai ter que passar pela cruz, até o seu jeito de seguir Jesus. E daí você vai esperar, vai viver um momento de espera, que você vai até questionar a sua fé, se você é crente ou não, se Deus está com você ou não. E depois o Senhor vai te levantar, e Ele vai te ressuscitar, e você vai viver um novo tipo de relacionamento com Jesus. Uma nova dinâmica de discípulo. Mais do Espírito, menos da carne. Mais do jeito de Deus e menos do seu jeito de seguir Jesus. A vida inteira de um discípulo é uma vida de cruz, com essa dinâmica. E Deus escolhe que tempo, cronologicamente,
Com que idade exatamente na sua vida, se é com 30, 25, 45, você vai ter que morrer determinadas partes da sua vida. Você vai ter que fazer passar pela cruz. Você vai ter que reconhecer. Geralmente Deus convence a gente que a gente tem que passar pela cruz quando não está dando certo. O seu jeito de ser pai não está dando certo. O seu jeito de ser filho não. O jeito de ser pastor não está dando certo. O seu jeito de ser missionário não está dando certo. Como é que você sabe que não dá certo? É porque não dá certo. É simples, só não dá certo. Mostra os frutos. Mostra o sucesso. Ou tem mais derrota do que sucesso? Tem mais fracasso do que sucesso? Vocês estão entendendo, gente? O Senhor está falando no seu coração? Então o Senhor nos convence que algo em nós tem que morrer, pelo fato de que não dá certo, não gera vida. A gente não está conseguindo comunicar a vida. Uma pergunta boa é: quem está ao seu redor desfrutando de quem você é? Está gostando ou não? Uma das áreas mais difíceis, que a gente mais precisa aprender a morrer, é no casamento. Porque a gente esconde bastante as coisas no casamento. E daí a gente acha que a esposa é que é teimosa, ou o marido é que é cabeçudo, quando é a voz de Deus falando: ó, não dá certo o seu jeito de viver o casamento, você tem que morrer. Você precisa deixar passar pela cruz. Deixa a sua vida tomar forma de cruz. E isso significa entrega. É entrega. É chegar e falar: Senhor, eu não sei isso aqui, tudo que eu sei é isso e não está dando certo. Isso não acontece sem choro, sem tristeza, sem angústia. Desespero. Um desespero de: será que eu vou conseguir? Você chega no limite. Será que eu vou conseguir? Meu corpo não corresponde, a minha mente não funciona direito. Será que eu vou conseguir? Eu não sinto alegria. Será que eu vou conseguir? Ou será que eu vou desistir antes de conseguir? Você está chegando bem na hora que Deus quer. De você desistir, de você entregar o jeito que você é, a vida que você tem. Senhor, não consigo. Toma, Senhor. Pode enterrar isso aqui. Pode enterrar isso aqui, Senhor. Joga na vala. Vamos. Joga pro lixão. Vamos pro cachimba. Mas até no lixão nasce flor, irmão. E é o Senhor que vai fazer ressuscitar. Uma vida de cruz é uma vida de fé. É uma vida de fé. Você vai dar tudo que você se apega, que você acha que você tem para dar, você vai entregar. Porque Deus vai falar: não, isso aí não serve. Não presta. Você não pode ser você. Se você quer entrar no meu reino, se você quer ver os poderes do mundo vindouro, se você quer frutificar, você não pode ser quem você é. Você vai ter que dar para mim isso aí, que eu vou ter que matar isso tudo. Mas depois vai vir outro novo. Vai ser outro novo. Você vai ser um outro, uma outra. Amém? Só requer fé. Fé de que Deus é capaz, Ele é competente para fazer um novo você. A gente acha que Ele não é. Sabe por quê? Porque a gente não conseguiu fazer. A gente não conseguiu mudar. A gente não conseguiu melhorar. Então a gente pensa: não vai adiantar. Eu já tentei um monte de coisa. Não consegui. Acho melhor eu desistir. Esse momento da desesperança, da frustração, da decepção, é o momento do caminho de Emaús. Nós esperávamos que Ele seria o Redentor de Israel. Nós esperávamos que Ele ia colocar todas as coisas no lugar. Mas Ele morreu. E nós estamos frustrados, voltando agora para a aldeia, procurando algum tipo de conforto nas águas termais de Emaús. Uma água quentinha aqui,
porque a vida está tão difícil, nós estamos tão frustrados porque Deus não deu certo para nós, que nós vamos para as águas termais, que é isso que Emaús significa, banhos quentes. Nós vamos para lá então. Não funcionou para nós. Deus não deu certo para nós. Jesus não deu certo para nós. Quanto tempo faz que você conhece Jesus? 5, 10, 15, 20. Quem conhece Jesus aí de 0 a 5 anos? Faz de 0 a 5 anos você conhece o Senhor. De 5 a 10. Quem conhece Jesus entre 5 e 10? Entre 10 e 15. Entre 15 e 20. Eu estou ficando velho já. Velho espiritual. Entre 20 e 30. Aí, ó. Tem uns que já nasceram, né, com Jesus já. Entre 30 e 40. Tem alguém aí? Ó, aqui, rapaz, eu vou parar de pregar. Venham para frente que vocês... Já bateu os 40? Velho. Glória a Deus. Que o Senhor te conserve. Entre 40 e 50, tem alguém? Você já ouviu muitas pregações na sua vida, que você nem consegue contar. Você tem tanta gordura de conhecimento bíblico, que você já comeu tanto, que você podia ficar um ano inteiro sem ler a Bíblia, que você não ia ficar sem pensar todo dia em alguma passagem. Você frequentou muitos cultos, você já se envolveu com a igreja, você já serviu em um monte de ministério, você já fez amigos e perdeu amigos na igreja, já, né? Você já perdeu a esperança e o ânimo de congregar em alguma fase da sua vida? Você fala assim, eu não vou mais não, filho. Não adianta nada aquilo lá. Cada fase você teve algum argumento, né? Porque a igreja não faz nada. O que é fazer, né? Não sei o que as pessoas... Não faz nada. O que você é? Além de aguentar você, o que você quer que a igreja faça mais? A igreja não faz nada. Se você está em Emaús, você precisa de um renovo da tua fé. A pergunta é, você está em Emaús? Você precisa de um renovo para a tua fé? Você precisa confiar em Jesus de novo? Você precisa se apaixonar por Jesus de novo? Você precisa ter esperança nas palavras de Jesus de novo, de que Ele é capaz, mesmo no período que parece que Ele perdeu, mesmo na fase da sua vida que parece que Ele não está conseguindo resolver. Você está precisando reencontrar a alegria das coisas simples da fé, as pequenas coisas da fé. Tipo assim, ficar contente que tem outros crentes além de você. Só isso, tem mais gente. Você ainda sente curiosidade de aprender a Bíblia? Você ainda fica assim, nossa, eu quero ler a Bíblia, eu quero conhecer, eu quero entender o que está lá. Você ainda vai orar com uma expectativa de que Jesus vai falar com você? Tipo assim, quero orar hoje, chegar em casa hoje, separei ali 1 hora, 40 minutos, eu espero que Jesus fale comigo. Então eu tenho uma pergunta para você. Por acaso você gostaria de amar Deus novamente? Por acaso você gostaria de amar a Deus e a igreja novamente? Então você é um desses discípulos. Se você tem essa impressão de que você queria amar Deus como você já amou um dia, que você queria confiar na Bíblia como você já confiou um dia, você é um desses discípulos do caminho. Porque eles estão frustrados, desesperançosos, desanimados. Esse é o caminho de Emaús. A esperança morreu, o coração esfriou. Você tem frequentado cultos ou ido em reuniões sentindo assim, puxa, eu não sinto nada. Não sinto mais nada. Ou poxa, eu não sei quando que foi a última vez que eu me arrependi de algum pecado.
O texto fala que os discípulos sentiram o coração reaquecer quando eles ouviram Jesus. Se você precisa disso, você está no caminho de Emaús. E eu quero falar com você sobre esse caminho da renovação. Qual é o caminho da renovação? Eu vou começar falando sobre uma perspectiva do caminho de Emaús. E daí eu vou explicar 3 coisas que acontecem no caminho. E depois eu volto para isso que eu falei agora. O Bruno falou ontem, né, que a minha heroína da fé é a Madame Guyon. Ela é uma assim. Eu tenho um outro, que é o Andrew Murray, que era um presbiteriano da África do Sul, viveu um avivamento lá. E ele escreve muito sobre a vida interior. E um livro dele que eu nunca consegui terminar de ler por causa do TDAH. E também porque toda vez que eu vou ler, eu quero começar a ler ele de novo. E daí eu começo de novo. De verdade. Mas daí eu leio uma página e daí eu paro. E eu fico só pensando naquela página. É o livro Humildade dele. E ele destaca 4 estágios da vida cristã a partir desse texto de Emaús. Ele diz que o primeiro estágio é a ignorância, que é uma tristeza que toma o discípulo porque ele não sabe que Cristo está vivo. É ignorância. Talvez você pense, não, eu sei que Cristo está vivo. Mas calma, não é simplesmente saber que Cristo está vivo. A sentença completa é, o primeiro estágio é ignorância, que sente uma tristeza porque não sabe que Cristo está vivo para fazer tudo por você. Você acha que Cristo está morto e que Ele quer que você faça tudo por Ele. Porque Ele está morto, né? Ele não faz nada. E daí isso é ignorância e tristeza. Porque quando você pensa na fé cristã ou no Evangelho, ou até talvez hoje você saiu de casa hoje pensando assim, vamos lá, eu vou tentar de novo, né? Eu vou tentar de novo ser crente, eu vou tentar de novo buscar Deus. Vamos lá, eu vou tentar de novo ir para a igreja para ver se alguma coisa muda dentro de mim, para ver se eu ouço Deus, para ver, sei lá, qualquer coisa, eu vou tentar de novo. Esse pensamento é alguém que não sabe que Jesus está vivo e que Jesus faz tudo por você. É o pensamento de alguém que acha que ele está morto e que você tem que fazer tudo por ele. Você precisa se esforçar, mas você precisa se sacrificar mais uma vez. E é uma caminhada arrastada. É uma caminhada arrastada. Vamos lá de novo. Vou tentar de novo na reunião de oração para ver se eu consigo. Mas eu nunca consigo. Eu só fico lá assistindo as pessoas cantar e orar. É porque você não sabe que Cristo está vivo para fazer tudo por você. Ele te chama para ver Ele agir. É Ele que faz tudo. E Ele faz através de você. Ele faz ao redor de você. Ele faz dentro de você, em você mesmo. É Ele que faz. Ele está vivo. Você não é a pessoa mais viva na sua vida. A pessoa mais viva na sua vida é Cristo. Que viveu, morreu, venceu a morte e está vivíssimo. E Paulo chama Ele de espírito vivificante. Você não está tão vivo assim para produzir vida em você. Você precisa de alguém mais vivo que você. Alguém que venceu a morte para poder gerar vida em você. Cristo está vivo para fazer tudo por você. O que você precisaria fazer por você mesmo, que não consegue, é Ele que faz. E o que você deveria fazer para ser bênção na vida dos outros, é Ele que faz através de você. As boas obras não são obras suas, são obras do único que é bom através de você. Boas obras não nossas ações esforçadas. Porque só tem um que é bom. Lembra que Jesus fala? Só tem um que é bom, que é o Pai. Quem foi que criou tudo e falou assim, é muito bom? Quem foi? Foi Deus. Quando Deus criou, Ele disse, é bom. Então o único que faz boa obra é Deus. E quando a Escritura fala da gente fazer boa obra, não é a gente que faz. É Deus que faz por nosso intermédio. Boa obra não é um esforço que você não aguenta mais, mas é Deus fazendo através de você. Cristo está vivo e Ele faz em nós e através de nós. Segunda fase é a fase da incredulidade. Então esses discípulos de Emaús, eles não sabiam que Cristo tinha ressuscitado. Então eles estão tristes pensando que eles têm que fazer alguma coisa ou tudo. Segunda fase é de incredulidade, porque eles falam que as mulheres falaram que Jesus tinha ressuscitado, mas eles não acreditam.
E essa fase de incredulidade, você demora para crer em um Cristo vivo. Você só consegue ver Jesus como crucificado. Eu acho que esse é um problema na minha formação. Eu acho que na minha formação espiritual, a ênfase no Cristo crucificado é muito maior do que no Cristo ressurreto, e isso é problemático. Porque ele não está mais crucificado. Ele foi crucificado, mas ele está vivinho da Silva. Vivíssimo. Avivado, inclusive. Aleluiado. Brilhando. Sim, ó. Nas alturas. Não demore para crer. Não permita que, se até hoje a principal ênfase da sua formação cristã foi Cristo crucificado, muda isso hoje. Muda isso hoje. Ele está ressuscitado. Ele está ressurreto. Não demore a crer nisso. A presença vivificante, cheia de vida de Cristo. Ele não só se entregou, ele está presente entre nós, avivando, espiritualmente mortos, fisicamente enfermos, ele está vivo. Terceiro momento, Andrew Murray fala que é o coração em chamas, coração queimando, que é quando Jesus começa, gente, esse negócio, imagina só, Jesus assim, vem cá, eu vou explicar a Bíblia para você, eu vou abrir a Bíblia aqui, eu vou te explicar o que eu escrevi, e daí eles tinham 11, 12 quilômetros para andar, e Jesus vai, quanto que você gasta aí, umas 4 horas para andar uns 12 quilômetros? Então um sermão de 4 horas de Jesus, explicando a Bíblia para você inteira, tudo que está lá no Antigo Testamento, sobre ele mesmo. E os caras não enxergam. Eles não enxergam que é Jesus. Os olhos deles estão cobertos. Por quê? Era uma ação divina. Não quer dizer que Jesus estava diferente. O texto fala que os olhos deles estavam cobertos. Não é que Jesus estava diferente. É que os olhos deles estavam cobertos. Ou seja, Jesus era reconhecível. Ele não estava assim, né? Pintei o cabelo, galera. Lá no Hades, lá... É um corte, século 21, vocês não sabem do que é. Fiz uma viagem no tempo. Não é Mormon não, viu, irmão? Não, Jesus estava igual, só que os olhos dele estavam cobertos. E o Murray fala que esse estágio é maravilhoso, porque ele acontece com a gente quando a gente adora, quando a gente está com os irmãos, quando a gente ora, quando a gente pensa na palavra, nos textos da palavra, e a gente aprende de Jesus na palavra. É um coração em chamas. Você fica aquecido. Mas ele também fala assim, não se contente com esse estado. Porque esse estágio não é o estágio final. Porque o que falta nesse estágio? Seu coração queima quando você pensa na Escritura. E eu acho que talvez... Nós aqui, ex-batistas, ex-quadrangulares, e tem uns ex-bolas de neve aí também, infiltrados. É só olhar o visual. Mas tem uns ali que já estão muito presbiterianos já, o visual ficou os dreads para trás. Mas, presbiterianamente falando, fica contente com esse estágio. Esse é o estágio final. Nossa, que pregação maravilhosa. É uma praga, presbiteriano é uma praga. Não tem nada além de uma pregação maravilhosa. Tá bom já. Mais nada, o que passou é do maligno. Só que os discípulos não conseguem identificar Jesus. Coração queimando não é o estágio final da vida cristã. Porque eu ainda não vejo ele aqui. Eu ainda não percebo a presença dele aqui. Eu não noto que ele está andando comigo. Eu ouço a palavra, o coração arde, mas é tudo muito subjetivo. Eu penso que é uma esperança do futuro ainda. Eu penso que é uma coisa que ainda não aconteceu. E isso é problemático. É uma caminhada de fé manca. Quando eu ardo pela palavra, mas eu não consigo perceber o cumprimento já da palavra.
Eu jogo tudo para o futuro. Não, um dia vai acontecer, um dia Deus vai fazer. É tudo no futuro. Não tem milagre para agora, não tem voz de Deus para agora, não tem presença de Jesus aqui viva, real. É tudo para o futuro. E o estágio final não é coração queimando, é coração satisfeito. Que é você viver em comunhão com Jesus Cristo. Que é quando Ele parte o pão e os olhos se abrem, e eu vejo, Ele não só é aquele das promessas das Escrituras, mas Ele está aqui agora. E o meu coração fica satisfeito, porque eu paro de ansiar por promessas do futuro, por profecias que ainda vão se cumprir, e eu fico satisfeito, começo a contar com Ele. Eu conto com Ele, Ele está aqui, Ele vem comigo no carro, Ele está pegando comigo. Ele vai nanar os nenê depois comigo, Ele vai trocar a fralda comigo, Ele vai fazer a comida comigo, Ele vai trabalhar comigo. Não basta o coração queimar, eu preciso ver Ele aqui, agora, do meu lado. O salmista fala, eu tenho o Senhor sempre diante de mim, eu não vou ser abalado. Meu coração está satisfeito por causa da presença dEle aqui. Não é só uma meditação nas Escrituras, é uma percepção atual. Ok, esses são os 4 estágios do Andrew Murray. Os meus 3 estágios são: primeiro, que Emaús é a estrada dos discípulos frustrados. Vamos identificar uma coisa importante para entender o que está acontecendo. Deuteronômio 6 ensina que os judeus deveriam conversar sobre assuntos religiosos enquanto eles caminhavam e viajavam de uma cidade para outra. Então, no caminho, você vai falando, você vai conversando, você vai falando da lei, você vai contando para os seus filhos e tudo mais. O judaísmo, ele valorizava o ideal de discutir esses temas espirituais enquanto caminha. Então, os discípulos estão fazendo isso, o que os judeus normalmente fazem. A gente vai andar 11, 12 quilômetros, ok? O que a gente vai falar? A gente vai falar de Deus. Então, vamos falar de futebol, de qualquer coisa. Nós vamos falar de Deus, nós vamos falar das coisas de Deus. Eu acho que, inclusive, nós precisamos aprender esse negócio. Quando o crente reúne, é só qualquer coisa. Se você fala assim, nossa, gente, eu li um versículo essa semana, as pessoas vão, o quê? Nossa, eu meditei num texto. Crentinho. Irmão, a gente não precisava ter uma programação de grupo nas casas, pequeno grupo, estudo bíblico, qualquer coisa assim, se a gente simplesmente incorporasse o ensinamento de conversar sobre as coisas espirituais quando a gente está junto. Porque a gente não faz isso, a gente precisa marcar 1 hora para fazer isso. Então os discípulos não tem problema, porque eles foram bem criados no judaísmo, e eles estão voltando conversando, só que eles estão frustrados. Eles estão frustrados com Deus, frustrados uns com os outros. E esse é o caminho de expectativas não realizadas, é onde a fé perdeu o crédito. Eles falam assim, nós confiávamos naquilo que vivíamos. Havíamos adequado as nossas agendas, é uma paráfrase minha, tá bom? Adequado as nossas agendas. Fizemos renúncias para o reino de Deus. Nós evangelizamos. Nós fomos vistos como tolos por pronunciar o reino de Deus junto com Jesus. Mas parece que isso agora não vale de mais nada. Quem eu era, naquele tempo, já não se encaixa em quem eu sou agora e no que eu sinto. Essa é a sensação de muitos cristãos. Eu vivi uma fase com Deus muito boa, maravilhosa. Mas o que eu vivi, quem eu era lá, que me traz boas memórias, não se encaixa com quem eu sou agora e no que eu sinto. E a gente tem visto muita gente frustrada com a igreja hoje, com Jesus e com a Bíblia, né? São 3 coisas diferentes. São 3 níveis de frustração. É frustrado com a igreja, porque talvez você teve bons relacionamentos maravilhosos com muitas pessoas na igreja, mas hoje você não consegue se encaixar e fazer amizade, porque você ficou velho. Velho é difícil de se relacionar mesmo. Então, entenda que é um limite seu. É um limite da idade. As crianças não têm problema com isso aí. Então, quanto mais você envelhece, mais você vai ficando independente, menos interessado nos outros, entendeu?
Isso é uma coisa do tempo, infelizmente é assim. Você vai envelhecendo, você fica menos interessado nos outros, você fala assim, não, eu tenho minha própria vida, você vê, eu sou feliz comigo mesmo. Ninguém falou comigo, eu também não vou fazer força para falar com os outros. Está rindo aí, irmã? Então, essa é uma frustração, pode ser com a igreja. Outro nível de frustração é com Jesus mesmo. Pô, Jesus não fez. Eu orei, ele não curou. Eu pedi, ele não respondeu. Eu achei que eu ia viver uma obra maravilhosa. Não aconteceu obra nenhuma. E o outro nível de frustração é com a Bíblia. Poxa vida, eu acreditava, mas esse negócio de submissão de mulher, não. Esse negócio é antiquado. Tira fora esses pedaços. Não, isso aqui não encaixa com isso, não. Isso aí está passado. Homossexualidade, gente. Jesus é queer, Jesus era trans, ele é mulher e homem, tudo dentro do outro lá. Frustrado com a Bíblia. E a nossa cultura, ela está se tornando muito propícia para criticar a fé cristã com muita rapidez. E um discípulo frustrado hoje, ele encontra todo apoio e amparo para duvidar de Deus, da igreja, da Bíblia. Então, Emaús é uma representação simbólica da nossa cultura de hoje. Porque é um caminho de frustração com a religião, de desesperança e de tristeza. Porque o texto fala que eles estão tristes, abatidos. Emaús é uma cultura pós-calvário, pós-cristã, pós-experiência com Deus. A gente viveu tudo aquilo com Deus, a gente achou que ele ia fazer, mas não serve mais. Vamos voltar embora para nossa casa, para as águas termais, tomar um banho quente, descansar. E é o lugar onde muitos discípulos entram porque eles viram Deus morrer. Eu tenho uma pergunta para você. Você viu Deus morrer na sua caminhada? Você viu Deus se afastando de você? Ou o poder de Deus diminuir? Ou aquela comunhão com Deus foi se esvaindo? Deus foi morrendo na sua vida? Então você está no Emaús. Em Emaús, caminham os discípulos sem fé, ou com a fé bem fraca. Porque os sonhos deles morreram. Sonhos de serem missionários com Jesus. Sonhos de serem usados por Deus. Sonhos de serem enchidos com o Espírito. Sonho de ser uma mãe diferente da sua. Sonho de ser um marido melhor, de ser alguém melhor. Uma pessoa mais realizada, mais preenchida com Deus. E daí tudo que eles procuram é a aldeia. Porque o texto fala que eles vão para a aldeia de Emaús. Emaús é isso, gente. É assim, tudo que a gente estava abrindo mão para conquistar não funcionou. Então, qual é o lugar mais confortável que a gente pode ir agora? Vamos para a aldeia. O que é a aldeia? A aldeia é um lugar de descanso para onde os trabalhadores do campo voltam no final do dia. Então nós fizemos tudo que a gente podia fazer de sacrifício para encontrar Deus, para ver as promessas cumprir. Não deu certo, então vamos voltar. Vamos descansar. Eles lutaram pela fé e eles não conseguiram guardar a fé. E tudo que eles querem agora é voltar para casa e descansar do fracasso. Você ainda crê no que Deus, o Cristo vivo, ressuscitado, pode e quer fazer na sua vida? Ou tudo que você quer e está procurando é um estilo de vida confortável, com um banho quente para descansar? Gente, porque isso é antítese, é oposto. Uma vida de aventura com Jesus, com um ressuscitado que venceu a morte, que me convida a carregar a cruz e vencer a morte e fazer as obras dele. É um estilo de vida entusiasmante, empolgante, cheio de aventura, cheio de esperança. E é oposto a, eu só quero viver bem. Não, eu creio em Jesus ainda, mas eu só quero viver bem. A disposição do Espírito é muito diferente. Um tem um espírito voluntário. Deus, não basta ser feliz. Eu quero cumprir um propósito. Eu quero seguir o ressuscitado. Ele ressuscitou e está andando por aí. Onde é que você está indo? Eu quero ir junto. Eu não quero só ser feliz, ter saúde, ter dinheiro, ter uma mulher bonita, ter filhos saudáveis. Eu não quero só isso. Preciso de mais. É diferente ou não? E aqui tem esses dois tipos de pessoas. Está tudo misturado aqui. E Deus conhece o coração. Às vezes a gente vê e identifica por causa do fruto, né? Porque pelo fruto vos conhecereis, disse Jesus.
E eu não estou falando isso para julgar ninguém. Eu estou falando isso por quê? Porque nessa manhã Jesus está te chamando para você deixar o caminho dos banhos quentes, para você deixar de ter como única esperança um descanso no final do dia, um conforto, um Netflix, uma comidinha do iFood. Senhor Jesus está te convidando seu coração queimar de novo, e os seus olhos se abrir de que Ele está ressuscitado, que Ele está agindo, e Ele te convida a fazer parte da obra dEle. Emaús é o caminho dos crentes sem fé, dos discípulos desesperados. Mas Emaús também é a estrada do mestre interessado. Aleluia! Porque, irmãos, é muito amor. Eu vou andar 12 quilômetros com vocês, que não acreditaram em nada que eu falei, e me largaram lá sangrando sozinho. É muito. Eu estou muito interessado em vocês. E é 2 só, viu, gente? Não é as multidões, é 2. Ele veio para 2. Eu vou perder. Não é perder, porque para ele não é. Mas eu vou gastar. Pensa que Jesus, ele está no corpo, tá? Não tem onipresença. Ele não está... fazendo clones dele, aparecendo todos ao mesmo tempo. Não, ele está no corpo. Ele vai ficar Lucas, Atos fala que ele ficou 40 dias antes de subir. Ele vai ficar 40 dias. Ele já apareceu para as mulheres de manhã. Ele falou assim, eu vou gastar 5 horas do primeiro dia da nova criação, do primeiro dia do reino inaugurado, escatológico. Eu vou gastar 5 horas do primeiro dia em que tudo se fez novo, em que eu ressuscitei, 5 horas com 2. E vou andar com eles 12 quilômetros, para explicar a Bíblia tudo de novo para eles. E eles ainda não vão entender que sou eu. É um mestre interessado ou não? Então, irmão, Jesus está interessado em você ainda, tá? Mesmo você sendo assim, entediante. Sua devoção é, broxante. Pensa que você é a noiva do Senhor, broxante. E ele assim, vamos lá. Vou te conquistar outra vez. Vou te ganhar outra vez, vou ganhar seu coração outra vez. Vou andar do seu lado outra vez. Como se fosse a primeira vez. E aí, tudo bem? Beleza. Não está muito, na verdade. Por quê? Você não está, você é o único que não está sabendo. Eles são até grossos com Jesus. Jesus ama tanto que ele deixa a grosseria passar. Você que aprenda a passar. Você é o único que não sabe o que está acontecendo em Israel. Não, o que está acontecendo? Me contem. Vamos pelo caminho. E daí o interessante é que eles estão indo para o caminho oposto, né? É simbólico eles terem saído de Jerusalém. Jerusalém é a cidade de Deus, né? É a cidade santa. É onde o Cristo é levado no madeiro, onde ele é sepultado, é onde ele ressuscita, é onde ele fala para os discípulos esperarem a descida do Espírito Santo. Em Apocalipse 20, Jesus fala que a Jerusalém nova vai descer do céu. E os discípulos estão indo de Jerusalém para a cidade do conforto, para a cidade dos banhos quentes. E sabe o que Jesus faz, gente? Ele diz assim, para tudo, não é para cá, é para lá. Ele vai andando com eles. Tá bom, vamos lá então. Vocês estão indo no caminho errado, eu vou também no caminho errado. Porque quem sabe no meio do caminho vocês conseguem compreender. Gente, o nosso mestre é tão interessado em nós que ele sabe que como ser humano a gente precisa de processo. E ele não vem forçar a gente. Não, volta para lá, vocês estão tudo errado. Não, a gente faz isso uns com os outros. E isso muitas vezes é um motivo de pessoas se machucarem na igreja.
Porque às vezes a gente tem pouca paciência com as pessoas indo na direção contrária de Jesus. Mas as pessoas estão indo na direção contrária da cruz, do Calvário, do Senhor. Abandonaram Ele e Ele vai andando junto com elas. Porque Ele é um Senhor, é um mestre interessado. E Ele é interessado na frustração, na tristeza, no abandono da fé. A pergunta dele é: por que vocês perderam esperança em Deus? Quantas vezes você já foi um mal acabado, que viu uma pessoa desanimada com Deus, ou triste, ou que não vai mais na igreja, e fala assim: você, mas não vai mais na igreja? Mas você é muito mole mesmo, crente Nutella. Jesus não faz pouco caso dos caras. Ele é muito melhor que nós, né, gente? E ele é tão interessado que fala assim: não, eu vou lá, vamos junto. 5 horas do primeiro dia da ressurreição, 2 pessoas. Você acha que Jesus poderia gastar 5 horas dessa tarde só com você? Para convencer seu coração a voltar para Ele nesse domingo de Páscoa? Ele poderia passar a tarde hoje ministrando o seu coração, falando com você, onde quer que você vá almoçar? Porque Ele está ressurreto? Porque Ele não precisa do culto. Na hora que você for embora, Ele está ressurreto e Ele vai com você. Você acha que no dia de hoje Jesus pode ganhar o seu coração de volta? Você acha que hoje Jesus pode te convencer a querer ser um discípulo de novo, que serve Ele com tudo que você é? Ele é paciente para isso. Ele não vem puni-los. Ele não se ira com eles, Ele não açoita os discípulos. Ele se põe de lado como um paracleto, como um consolador. Ele poderia ter julgado, condenado, acusado: vocês me abandonaram. Mas Jesus é a perfeita representação do Pai. E do pai do filho pródigo, que quando o filho volta para casa, o pai vai correndo, abraça ele e não faz pergunta nenhuma. O pai não fala assim: você me abandonou, você quis que eu tivesse morrido, porque era isso que significava me dar a herança. Era desejar a morte do pai. E o pai não fala nada. Ele não fala: viu, você gastou tudo que tinha que gastar lá, a herança que eu te dei, agora não tem mais jeito. Não, ele não faz nada disso. Ele só abraça. O pai só abraça. E Jesus, representação perfeita do pai, só abraça. Assim como quando ele recomissiona Pedro, logo depois dessa passagem, os discípulos vão pescar. Eles voltam para a velha vida, para os velhos hábitos, para aquilo que antes empolgava eles, porque agora não tem mais. Não tem vocação, não tem missão, deu tudo errado, a fé não funcionou para nós. E o que Jesus faz com Pedro? Joga lá do outro lado, a rede. Não, Jesus chega já, gente, fazendo multiplicar comida. Pedro pescando mal. Jesus chega e fala assim: vai lá então, vai pescar agora um monte. Chega assim, Pedro vê, um fala assim: nossa, é o Senhor, é o Senhor. Pedro está pelado, ele põe roupa, né, porque ele está com vergonha. Pula na água, imagina aquele manto nadando. Chega lá, Jesus está fazendo um peixinho. Ô Pedro, você me ama? Olha, gente, que pergunta é essa, hein? Para cortar o coração. Pedro, você me ama? E Pedro responde: não, Jesus, você sabe que eu gosto do Senhor, né? Mexe no peixinho ali, joga um salzinho, prepara o barbecue. Tipo quando a mulher ia ser apedrejada e Jesus está desenhando na areia. Eu acho que esses detalhes aparecem porque o narrador quer que a gente não ache que Jesus está pondo muita ênfase na resposta que o outro vai dar. Jesus não está com tanta expectativa na resposta dos outros. Porque existem 2 maneiras de você fazer uma pergunta séria para alguém. Você pode pegar uma pessoa assim, ó: você me ama? Eduardo, responda na frente da igreja. Pressão, não é? Eu prego bem, Eduardo. Ou eu posso assim: preguei bem hoje, Eduardo. Fazendo qualquer outra coisa para dar uma aliviada no estresse. Jesus não quer pôr pressão. Mexe no peixinho: você me ama, você me ama. Você já ouviu, né? Porque você tem 40 anos de
evangélico, né, Sueli? A última vez ele fala, então você gosta de mim? Gente, é comigo essa conversa. É comigo. Você gosta de mim? E Pedro fica triste. Fala, o senhor sabe, eu gosto só, né? Amar sim, amar eu não amo, porque senão eu tinha morrido com você. Eu só gosto. É desse jeito que Jesus vem ao encontro dos discípulos. Porque Emaús é a estrada do mestre interessado. Ele não vê assim, você não sabe o quanto que eu sofri e você não estava lá. Presta atenção, algumas pessoas aqui carregam acusação. Porque em momentos da sua jornada você deixou de servir outros crentes que se apoiavam em você. Jesus não te acusa por causa disso. Você deixou de produzir, de dar fruto em determinados momentos. Você se afastou da comunhão. Jesus não te acusa por causa disso. Você pode olhar para trás e pensar assim, puxa vida, eu perdi. Eu já fui o líder da intercessão, já fui pastor, já fui o líder disso. Jesus não está te cobrando de nada disso. Ele não está jogando nada na sua cara. A pergunta dele é, por que você perdeu a esperança? Me conta por que vocês estão tristes. Jesus chama para uma conversa. É como se ele estivesse perguntando, para onde que vocês estão indo buscar descanso mesmo? Agora? Você acha que água quente vai dar propósito? Banhos quentes, vai resolver? E daí eu quero fazer uma pergunta para você. Você já conversou com ele do porquê você tem andado por essa estrada de decepção? Recentemente, você já abriu o coração com Jesus? Você já saiu para ficar um pouquinho sozinho? Talvez no carro? Talvez você parou algum momento para dizer o que você está sentindo? Você já processou sua dor? Sua decepção espiritual? Seus conflitos de fé? Jesus vem como consolador, não como juiz. Em terceiro e último lugar, primeiro, o caminho de Emaús é a estrada da decepção, dos discípulos sem fé. Segundo, é a estrada do mestre interessado. E terceiro, Emaús é a aldeia da revelação. Não é a estrada agora, é a aldeia, porque eles já chegaram lá. Aldeia da revelação. Deixa eu dizer uma coisa, gente. A gente continua confinando Deus. A gente continua confinando Deus. A gente continua achando que Deus age só em Jerusalém, igual a mulher samaritana lá, aquela conversa lá com Jesus em João 4. É em Jerusalém, é aqui, é ali, é no culto, é na igreja. Deixa eu dizer uma coisa, gente. Jesus não se revela só nos cultos. Sabe onde é que Jesus espera para se revelar para os discípulos? Abrir os olhos deles? É quando eles chegam no falso consolo. É quando eles finalmente chegam lá na aldeia das termas. É quando eles finalmente chegam no lugar que eles vão repousar. Jesus não precisa que você acerte tudo para ele se revelar para você de novo. Ele não precisa que você restaure a sua vida de jejum, sua vida de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Faça isso, faça as coisas certas. Ele não precisa que você faça tudo certo para se revelar para você de novo. Nenhum dos discípulos estava fazendo coisa certa quando Jesus se revelou para eles de novo. Olha aqui, é essa cena representada. Uns estão indo para Emaús. Cada um está fazendo uma coisa diferente. Talvez Emaús também simbolize o chiqueiro dos porcos do filho pródigo. Longe da casa do Pai, da esperança, da bondade. Eu quero dizer que não tem um discípulo decepcionado e sem fé que não possa receber uma nova revelação de Jesus
na aldeia de Emaús. Então não seja legalista com as pessoas ao seu redor que não estão buscando a Deus. Lembre que Jesus pode se revelar para elas. Eu passei essa madrugada conversando com uma pessoa que há anos não tem uma caminhada assim que a gente diria que é legal com Deus. Essa pessoa está bem longe de Jerusalém, mas no meio da madrugada vem uma mensagem. Não estou bem, não sei o quê, não sei o quê. Aí teve uma hora que fez uma pergunta lá, a conversa foi rolando, e eu vi uma nenê chorar, daí eu saí, fui lá, cocô, vamos trocar fralda, não sei o quê, Nina mais um pouquinho, põe para dormir, cobre. Voltei, eu falei, desculpa, eu estava vendo quem que estava chorando. E daí a pessoa escreveu, era eu, kkkk. Gente, Jesus continua, o ressurreto continua se revelando a pessoas que não estão na igreja, que não estão num caminho moralmente certo. E deixa eu dizer, talvez o meio delas voltarem não é você pregando arrependimento. Pode ser ou não? Pode ser assim? Ele pode fazer isso ou não? Pode ser que ele traga arrependimento depois. Tem que limpar tudo para vir. Ou é o amor dele que vai lavando? Na sua caminhada é assim também, meu irmão. Ele te chama já, ele te chama agora. Não se limpa, vem como você está. Então, eu quero caminhar para o final, trazendo para nós uma percepção. Como que a gente anda longas distâncias com Jesus? Porque foi isso. 12 quilômetros andando com Jesus. Como é andar com Cristo? Como é caminhar com Cristo? Desculpa, gente, mas nos próximos meses eu vou usar só a analogia de neném. Aprender a andar é uma das coisas mais difíceis que alguém pode fazer. O ser humano demora muito para fazer isso e a gente faz isso hoje com tanta naturalidade que a gente nem presta atenção. Você nem pensa para andar, você só anda. Mas um bebê leva aí um ano e meio para aprender a andar, mexer as pernas. Mas imagina a complexidade disso tudo. Você coloca um pé na frente do outro, equilibra o peso, mexe as pernas, o pescoço, o braço, tudo ao mesmo tempo. E daí correr, imagina correr. E o coração está batendo ainda. E você está respirando. E você está olhando as coisas. Para a fé cristã funcionar, a gente também precisa aprender a andar. A caminhar, andar com Jesus é um aprendizado. Você não aprende a andar com Jesus rápido. Existem algumas pessoas que levam talvez mais que 1 ano e meio para aprender a andar. Mas uma pessoa só cresce na fé se ela frequentemente experimenta uma interação com Deus. Eu vou dar exemplo. Uma pessoa só cresce e aprende a andar com Deus se, com alguma frequência, pode ser toda semana, eu não vou colocar uma frequência, mas pelo menos toda semana, ou a cada 15 dias, ela sente o toque de Deus e ela interage respondendo a Deus. Se uma pessoa fica muito tempo sem experimentar Deus tocar e responder, não vai ter caminhada, essa pessoa vai abandonar. Ela precisa com alguma frequência sentir, perceber Deus tocando, falando, se comunicando, chamando a atenção dela, e ela tem que responder isso, senão ela vai desistir. Ela vai endurecer o coração, vai dizer, esse negócio não serve para mim, serve só para os outros, só os outros que ouvem Deus, eu não ouço nada. Ou no segundo caso, inverte a ordem. A pessoa busca Deus, ela procura Deus para buscar alguma coisa, porque ela tem fé de que Deus vai dar. Pode ser uma cura, pode ser uma bênção, uma direção, eu preciso de direção para a minha vida, ou pode ser só a própria presença de Deus. E daí a segunda coisa que acontece é que Deus ouve e responde. Precisa ter essa interação, senão uma pessoa não cresce na fé, ela não avança. Quem procura Jesus quer experimentar isso todo dia. Esse é o nosso desejo. Todo dia eu quero ou que Deus comece falando comigo, ou que eu comece falando e Ele responda. Acontece que para isso acontecer todos os dias leva tempo. Vocês estão comigo, gente? Eu estou amarrando já, estou terminando. A verdade é que Jesus fala com você todos os dias, mas você não ouve todos os dias.
talvez ainda. Como que a gente aprende a andar com Jesus? Lembra desses 4 estágios do Andrew Murray. Primeiro, ignorância. Você não percebe Jesus, que Ele ressuscitou, que Ele está presente na sua vida. Segundo, você não acredita. Que significa, na vida devocional, nessa jornada, primeiro, você não percebe Jesus no seu dia a dia. Você acorda e não percebe que Deus está ali. Segundo, você resiste a Ele falando com você. Deus fala com você, só que você resiste. Você acha que não é Deus. É uma coisa da sua cabeça. Mas aí o terceiro passo, coração quente, você ouve e você medita em Jesus na palavra. E em quarto, você vê que Jesus está ali e você fica alegre com a presença dele. Isso pode ser uma dinâmica de todos os dias na sua vida. Você acorda, Deus não está de mim, você não está percebendo. Deus fala com você, você não sente nada. Mas você pode tomar uma decisão. Eu vou meditar na palavra dele e eu vou perceber que ele está aqui comigo. É um exercício, é colocar um pé na frente do outro. E isso pode acontecer todos os dias, até você começar a andar com Jesus. Porque daí você decide quebrar esse estado de incredulidade. Fala assim, não, eu vou crer, eu preciso crer. Abre a palavra, fala comigo, Senhor. E daí você ouve Deus falar com você. Você vai colocando um pé na frente do outro. Aprender a andar é difícil. Mas existem algumas brincadeiras que ajudam a criança a aprender a andar mais rápido. Uma delas é segurar a mão de alguém que já sabe andar. Então, as crianças que estão aprendendo a andar, né? Se você só falar assim, anda, não vai acontecer nada. Não adianta você ordenar, levanta e anda, né? Pega a mão e você vai ajudando. Na vida cristã, isso significa discipulado, mentoria, comunhão. Você procura alguém mais experiente com alguma frequência. Não precisa ser todo dia nem toda semana, tá, gente? Sem obsessão, sem dependência emocional, sem coisa esquisita. Segunda coisa que dá para fazer para ajudar alguém a andar, aprender a andar mais rápido, é você colocar um brinquedo na ponta do sofá. Então você pega a criança, bota, a criança vai. Ela viu o brinquedo. Na vida cristã, isso significa mostrar para essa pessoa as recompensas e as alegrias de ser um amigo de Jesus, por meio de testemunhos e biografias. Porque quando você lê biografias, você ouve testemunhos, você imagina, é tudo isso que eu posso viver, que pode acontecer comigo. É como se você visse o brinquedinho ali na ponta do sofá e você, eu quero. Terceira brincadeira, deitar o bebê de barriga para cima, apoiando as mãos nos pés, para ele fazer força. Eu peguei isso de um site. Deita o bebê de barriga para cima, apoie as suas mãos nos pés dele e ele vai ficar tentando erguer o pé. E você está fazendo força contrária. Isso vai fazer tipo uma academia para ele ali. Ele vai fortalecer as pernas para ele poder conseguir depois sustentar o próprio corpo. Na vida cristã, o que isso significa? Isso significa aconselhamento. Pode ser discipulado também, mas é o fato de, numa orientação, você ter alguém, pode ser até uma pregação, alguém que vai fazer você fazer perguntas para Deus. A pessoa chega para você, gente, isso aqui é o que mais existe na igreja, tá? As pessoas vêm até o pastor, um líder, e falam assim, está acontecendo tal coisa da minha vida, e daí quer que você dê uma resposta. Mas eu vou colocar as mãos no seu pezinho para você se exercitar, se eu virar para você e falar assim, o que Jesus falou para você? Não sei, então você vai embora e vai orar, vai jejuar e depois você volta para me contar. Se eu fizer isso com você, você vai ser forçado a aprender a pisar. Um irmão aí, nosso, nos últimos tempos estava passando muita dificuldade na sua vida profissional, na sua empresa. E veio procurar eu, presbítero Bruno, vai lá orar na empresa, vai não sei o quê. Eu falei assim, eu não vou orar em empresa de ninguém não. Não, eu também não consegui não, mas eu acho que ele que tinha que orar. Eu falei, então fala para ele. Aí falou assim, ora você aí, cara, vai na sua empresa, você lá e ora, vai 6 da manhã e fica orando lá para Deus falar alguma coisa. Eu também tive assim, não é para ir lá não. Aí eu falei, por que você não jejua, meu irmão? Já jejuou na vida? Tá aí, quase 50 anos, não jejuou, mas toma vergonha. Fica sem comer lá. Aí foi só... Foi faltando mais dinheiro, o negócio estava dando certo, estava quebrando.
Falei, vai mais um pouco, Deus está vivo ou não? Porque se ele não ouve você, por que ele vai me ouvir? O negócio é seu. Rapaz, nós estávamos no futebol outro dia lá, ele falou assim, preciso contar os milagres. Na quarta, uma transferência de 7 mil. Na sexta, caiu 10 mil. Não sei que dia, no sábado, caiu 20 mil. Vou pagar tudo. Aí, irmão, viu? Vai jejuar e orar. É alguém que vai virar para você e falar assim, faz você. E não vem me pedir resposta pronta. Isso vai ajudar a andar. E último lugar, chame o bebê para que ele tente caminhar. Pregação, palavra, vamos. Levanta, serve Jesus, vamos. Vamos, começa. Vamos, meu irmão, vamos, minha irmã. Pega na mão desse santo lá na sua casa, faz alguma coisa. Louvor lá com a sua família, vamos. Vamos servir. Vamos. Você precisa disso. É assim que você vai aprender a andar longas distâncias com Jesus. Ninguém aqui quer uma fé que dura muito pouco. Você quer uma fé que dura muito. E andar longas distâncias com Jesus significa que não... Agora presta atenção, é a última coisa que eu vou falar. Fica de pé. Eu creio que eu vou profetizar a vontade de Deus para algumas pessoas aqui hoje. Nesse exato momento. E daí nós vamos cantar. E você vai comer. Aleluia. Vai? Vai. Presta atenção. Andar longas distâncias. O que significaria isso na prática? Talvez significasse ter ido até a cruz, igual João. Eu vou longe com o mestre. Para alguns aqui significa não apenas escolher um namorado ouvindo a voz de Deus. Porque isso aí é uma distância muito curta, tá bom? Orar para Deus te dizer se é para namorar ou para mandar o namorado certo, isso é uma distância muito curta. Porque isso aí pode acontecer em uma semana. Acabou, chegou. Daí você peca bastante com ele. Aí você andou curto, você ouviu a voz de Deus só uma semana. Andou meio metro com Jesus. Não, longas distâncias, 12 quilômetros. Não apenas escolher um namorado ouvindo a voz de Jesus, mas escolher um namorado ouvindo a voz de Jesus, casar ouvindo as direções de Jesus, morar ouvindo a voz de Jesus, escolher o trabalho, a profissão ouvindo a voz de Jesus, criar uma família no ambiente da presença de Jesus e ver a sua esposa, os seus filhos marcados pela presença amorosa de Jesus. É uma longa distância, não é uma respostinha aqui funcional. Jesus, quem que eu vou casar? Manda aí, eu gosto daquele cara bonitão lá da igreja, será que é ele? Senhor, abre os olhos dele para ver a minha glória. Isso é uma distância muito curta. Deixa eu dizer, a hora que você encontra alguém, não acabou a necessidade de orar. É agora que você vai ter que orar mesmo. Vamos lá, vou continuar profetizando aqui. A vontade de Deus para alguns longas distâncias significa não apenas ganhar um emprego que você orou para Deus pedindo. Deus participou porque você falou, eu quero Deus, me dá. Deus deu. Isso é uma distância muito curta. Uma distância longa é você orar pedindo esse emprego, Deus te der. E você crescer nessa empresa com honestidade, causar um impacto espiritual nos seus colegas que são perdidos e deixar uma marca na vida deles pela sua ética, pela maneira como você se importa com as pessoas. Generosidade. Essa é uma longa caminhada, vai levar anos para isso acontecer. Andar a longa distância com Jesus é não apenas você se converter e frequentar a igreja. Você sabe qual que foi o chamado da Maria Eugênia? Ela fala, quando ela era pequena, o que Jesus chamou para ela fazer foi assim, não quero que você seja só um crente de igreja. Ela fala que esse é o chamado dela. É isso. Ela fala, quando eu era criança eu ouvi Jesus falar, eu não quero que você só seja mais um crente da igreja.
Então andar a longa distância não é você só se converter e ser firme na igreja e dar o dízimo e eu vou nos cultos e eu participo. Não é isso. Se você participa dos cultos, pequenos grupos, ótimo, legal, você dá o dízimo, ok, esse é o raso. Isso é raso. Não seja medíocre, o Senhor tem mais para você. Longas distâncias é se tornar um verdadeiro amigo de Deus. E pensar que a sua vida pode inspirar uma comunidade inteira com o seu amor e humildade. Você pode fazer outros discípulos. Talvez você nunca pregue, não tem problema, mas pense longe. A sua fidelidade, sua amizade com Jesus pode causar um impacto numa comunidade inteira. Longas distâncias não é você só ser liberto de um vício que você pediu para Deus te libertar, mas você se tornar paciente e generoso, ajudando um por um a vencer as suas lutas, deixando marcas definitivas na história de outras pessoas. Aquilo que Jesus fez em você, você fala, eu vou ajudar outras pessoas também. Isso vira a sua causa. Você encontrou alguém lutando, eu vou ajudar. Você viu alguém passando alguma dificuldade, eu vou me meter, eu vou entrar na vida das pessoas. Em último lugar, não apenas ouvir o Senhor direcionando você para uma faculdade, um curso, e te fazendo formar. Queira ouvir a voz de Jesus sobre como o teu conhecimento se encaixa nos planos dele. Você pegar tudo isso aí que você estudou, alguns têm cérebros maiores do que os outros, glória a Deus. Você pegar tudo isso e entender que você não é uma coisa largada aí no mundo, que conhecimento é só para você ser inteligentão, mas falar, Senhor, qual é o propósito disso aqui? E você lutar até entender por que Deus te deu essa cabeça privilegiada, como servir o reino, como contribuir, como cooperar. Não é só agradecer, Senhor, obrigado, mais um curso, obrigado, mais uma coisa que eu fiz, uma faculdade, mas Senhor, para que serve isso? Eu não quero fazer isso para mim. Longas distâncias com Jesus